Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos iniciar o seminário Palavra de Vida, uma proposta do nosso trabalho, na qual nós vamos trazer módulos de diversos assuntos, conforme nós já apresentamos no vídeo de apresentação, nós falamos a respeito do projeto. E hoje nós estamos dando início a esse projeto e o módulo 1 do nosso seminário é Fundamentos da Fé Cristã. Nós vamos fazer um rápido passeio sobre os fundamentos da fé cristã. Eu vou tentar não ser muito prolixo, não ser muito detalhista, e para que o vídeo não fique longo, porque é proposta nossa que você também anote aquilo que a gente vai trazer, que você faça um caderno de anotações do seminário e vai marcando as aulas ali, aula 1, vídeo 1, módulo 1, aula 1, Fundamentos da Fé Cristã, e ali você copia a matéria, copia algumas coisas que nós vamos fazer, e amanhã ou depois vai ser útil para você na sua pregação, no seu estudo bíblico. Você vai adquirir bagagens, porque se você ficar apenas ouvindo o estudo, a gente não consegue reter todas as informações. É importante anotar e depois você busca essa informação. Eu gostaria de trazer essa visão para você, que não é apenas um vídeo. Nós vamos tentar desenvolver aqui um seminário. Nós vamos trazer ensinamentos de seminário para que você possa anotar e ter um crescimento espiritual e um crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Então, iniciando o seminário Palavra de Vida, o módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã, vídeo 1, o fundador do cristianismo. Quem foi o fundador do cristianismo? Vamos ver na aula de hoje. Muitos consideram que Jesus foi o fundador do cristianismo. Mas é preciso nós termos em mente que Jesus ele não veio para fundar uma religião. Jesus veio para salvar o mundo, para salvar a humanidade. E nós vemos que Jesus iniciou o seu ministério quando ele tinha cerca de 30 anos. Em Lucas capítulo 3, versículo 23, nós lemos assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E depois Jesus foi lá para o deserto, foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E quando Jesus desceu, ele foi para a Galiléia e ele começou a unir ali, começou a chamar os apóstolos para ele formar o seu colégio apostólico. E depois que Jesus já tinha chamado os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, o evangelista nos fala quem foram os discípulos de Jesus. O texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Este foi o colégio apostólico de Jesus. Judas Iscariotes morreu, né? Suicidou-se depois da traição. E então lá em Atos capítulo 1 nós vemos que o colégio dos 12 apóstolos foi completado novamente com a escolha de Matias. E lá em Atos capítulo 9 nós vemos que Deus chamou o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9 retrata a conversão do apóstolo Paulo, e ele foi aquele escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Então Paulo começou com as suas viagens missionárias, pregando a palavra de Deus. Em Atos capítulo 11, versículo 26, nós lemos que na cidade de Antioquia, os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O texto bíblico diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão,
em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E nós vemos que a igreja emergente de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento que registra o nascimento e a igreja emergente, a igreja crescendo e o evangelho sendo espalhado, divulgado pelo mundo afora, né? Cumprindo-se ali Atos 1:8, pregando o evangelho tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ali esse cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8 é registrado em Atos dos Apóstolos com a pregação do evangelho. Então, nessa cidade chamada Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A Bíblia menciona duas cidades chamadas Antioquia. Havia outras cidades, mas a Bíblia menciona duas. Ela menciona uma Antioquia chamada Antioquia da Pisídia e a outra Antioquia era Antioquia da Síria. Os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é onde os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, a partir daí, o termo cristão ficou associado àquelas pessoas que pregavam os ensinamentos de Jesus. E, por tabela, o termo cristianismo também ficou relacionado à fé dos cristãos, que trazia aquele conjunto de doutrinas, de ensinos baseados nas palavras do Senhor Jesus. E depois nós tivemos o registro do Novo Testamento, e hoje o cristianismo segue os ensinos bíblicos, a sã doutrina da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós vemos que ao longo da história os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos, e de cristão veio o termo derivado cristianismo, e nós somos cristãos porque nós seguimos cristianismo, que é composta pelos ensinos bíblicos, pelos ensinos de Jesus Cristo, pela doutrina dos apóstolos, né? Que os apóstolos ensinaram. Jesus disse: e vocês vão ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei, né? Vai fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo aquilo que eu passei para vocês, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse que é o contexto do termo cristianismo. O termo cristianismo ele surgiu no decorrer da história da igreja, mas Jesus não veio fundar uma religião. Jesus é o fundador do cristianismo. Não foi esse o objetivo da vinda de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo. A mensagem do cristianismo. A principal mensagem do cristianismo é que Jesus é o Deus encarnado que veio para morrer por nós na cruz e assim conquistar a nossa salvação. Essa que é a mensagem do cristianismo. Em que o cristão crê? O cristão crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, que perdoa os pecados e dá a vida eterna. Crê que ele ressuscitou dentre os mortos e que um dia voltará. Então, é nisso que nós cremos. Em outras coisas também nós cremos, em outros ensinos também nós cremos, mas nós vamos, no decorrer do seminário, abrir o leque. Mas o importante é nós entendermos hoje que o cristão crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, que perdoa pecados e dá a vida eterna. Crê que ele ressuscitou dentre os mortos e que um dia voltará. E como disse, que ele morreu na cruz para nos salvar. Amém? É nisso que nós, como cristãos, cremos. Então, quais são os pontos principais dessa primeira aula? Para o vídeo não ficar longo. Número 1. Jesus não veio fundar uma religião. Número 2. O termo cristianismo surgiu no decorrer da história da igreja. Número 3. Em Atos 11, 26, capítulo 11, versículo 26, os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia da Síria.
E número 4, o cristão crê que Jesus é o Deus encarnado, que morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Somente Jesus nos dá a vida eterna e um dia ele voltará como prometeu. Amém? Assim nós encerramos essa primeira aula. Espero que os irmãos tenham gostado. Deixe aí o comentário. Haverá tópicos que o assunto vai ser menos extenso, então às vezes a videoaula vai ser mais curta, depende muito do dia e do assunto. Mas eu vou tentar fazer vídeos menos extensos para que haja oportunidade de você também anotar, copiar e dê uma olhada na descrição do vídeo, porque eu vou deixar uma matéria ali na descrição do vídeo. Você pode copiar a matéria, mas não deixe de assistir a aula, porque a aula ela vai trazer explicações. Você só copiar a descrição do vídeo não vai te acrescentar muito, porque ali é apenas um roteiro, e até mesmo esses assuntos que estão na descrição, muitos comentários a respeito deles foram feitos e que vai enriquecer a aula. Essa é a proposta do nosso trabalho, eu espero que vocês gostem. Então hoje nós sabemos que Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus não veio fundar uma religião, ele veio salvar o mundo. E o cristianismo é um termo que surgiu ao longo da história da igreja. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.